Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2026, onde estamos chegando ao final do mês, o clima está mudando, frio lá embaixo, geadas, né? Calor persiste aqui em cima, no Brasil Central muita seca, clima se encaminhando para inverno, e a gente vê os preços permanecendo em alta, motivo de sempre nos últimos dias, a guerra lá no Golfo Pérsico, onde os Estados Unidos agora perderam o interesse de ter uma solução rápida, ou seja, a estratégia de Trump é sufocar economicamente o Irã. Olha a manchete da Bloomberg agora há pouco colocada no ar, o Davi está mostrando para vocês, os Estados Unidos sinalizam que não irão aliviar o bloqueio naval, visando pressionar o Irã. Os preços do petróleo continuam a subir, nós vamos mostrar isso já para vocês, enquanto que a Reuters diz que a guarda do Irã, os guardas do Irã, a guarda revolucionária, tomou o poder de guerra, enfraquecendo o papel do líder supremo, ou seja, se tinha um pouco de poder civil no Irã, se acabou queimando a ditadura militar, a situação está complicada. E como nós estamos mostrando, a estratégia do Trump, depois que ele se considera vencedor por destruir as instalações nucleares do Irã, ele está sufocando agora a economia do Irã, lá através do estreito, não deixando os navios petroleiros saírem do Irã, navios amigos do Irã que vão se abastecer também não conseguem, ou seja, a economia sendo estrangulada. E outra coisa, é importante lembrar, hein? Há informações de que o Trump sabe que os grandes poços de petróleo do Irã estão para entrar numa situação de colapso. Ou seja, você tem um poço de petróleo em cima, você tem uma válvula que você pode fechar, mas lá embaixo você não fecha. E aí o petróleo precisa continuar vazando, senão se perde os grandes poços, grandes estruturas de perfuração que estão ali dentro, e o Irã não tem mais onde armazenar petróleo. Não sai, não tem onde guardar, não pode deixar de bombear o petróleo, o que fazer? E o Trump sabe que, no caso, é aquela frase, o tempo está correndo, né? O tempo é o senhor da razão, no caso, o tempo é o senhor da guerra, lá no Golfo Pérsico. Enquanto isso, o mundo começa a entender que os preços do petróleo vão permanecer em alta. Veja aí o petróleo nesse instante, como é que ele está, o Davi está mostrando. Olha o WTI, o mais fino, o mais negociado, alta de 6,37%. Último número, último valor para o barril do WTI, $106,35. O julho do Brent, o mais pesado, lá em Londres, 110,40. Reflexos inevitáveis nos nossos bolsos, nas nossas vidas. Na eleição de 4 de outubro, o Lula está desesperado porque as consequências vão bater nos alimentos, e a Investing está colocando esta manchete nesse instante, dizendo, por causa do petróleo, por causa dos fertilizantes, os preços dos alimentos estão subindo. Os números mostram isso. Veja a manchete, Davi, da Investing, dizendo exatamente isso. Commodities agrícolas disparam ao maior nível em 2 anos com o fechamento do Estreito de Hormuz. Está aí a manchete da Investing. Isso daí bate em todas as commodities agrícolas, claro, primeiramente nas energéticas, como o petróleo, como o gás, etc., mas o reflexo também são no fertilizante. Então, os fertilizantes estão encarecendo, a gente sabe disso, a ureia está inviabilizando o plantio lá nos Estados Unidos, os fazendeiros estão pedindo recuperação judicial lá, e aqui no Brasil o pessoal faz conta, e eu vou perguntar para o Vladimir Brandalize
se está dando lucro fazer lavoura, produzir alimentos em nosso Brasil. Essas são as principais manchetes. Nós vamos passar essa situação para o Vlamir Brandalize e daqui a pouco vamos falar sobre a possibilidade de você travar o preço do boi fazendo travas no milho, participando da alta do milho. Mas agora, imediatamente, Sérgio Braga dando os preços para nós. Boa tarde, Sérgio, seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. 27 graus aqui na capital paulista, céu encoberto. Quente aqui na cidade de São Paulo. O mercado segue atento a essas informações, ainda essa guerra lá no Irã, mas isso tudo tem influência não só sobre o petróleo, quanto também no mercado cambial. O dólar, nesse momento, nas negociações, voltou ao patamar dos R$ 5, alta de 0,64%. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas na B3, o índice Bovespa segue a 186.119 pontos, queda de 1,33%. Já o mercado de commodities, tanto a Bolsa de Chicago quanto a Bolsa de Nova York, Chicago, tudo no verdinho. Soja, nesse momento, a $11,95,25, alta de 0,53. Milho, $4,76,38, alta de 0,29. Trigo, $6, 61,37, alta de 0,67%. Em Londres, o café negociado a $3.447 não aparece na tela, mas tem uma queda de 1,23%, enquanto estabilidade o café arábica na Bolsa de Nova York a 290,80. Sobe bem, sobe o açúcar 3,72% a 14,76. Algodão recua 0,68 a 79,14, petróleo WTI 106,39, alta de 6,44%, mais uma disparada para o preço do petróleo. O Brent não aparece na tela, mas $110,31, tem uma alta de 5,66%. O ouro, $4.574 por onça Troy. Mais uma vez, o mercado do boi gordo buscando a necessidade de travas, segue no mercado físico travado, João Batista. Queda de braço entre pecuaristas e indústria. O mercado nessa reta final está meio complicado, viu? Tem uma queda acentuada na conversão do boi para o milho. Ontem, uma arroba de boi comprava 5,21 sacas. Hoje já não compra 4 sacas. Olha que acelerada, que mudança acelerada. Preste atenção que nós vamos falar hoje com o consultor em pecuária de família tradicional lá de Presidente Prudente, 4 gerações de pecuarista, Tércio Teles, conosco, vai ser um colaborador aqui do Tempo e Dinheiro, e hoje já a gente entra em alta, analisando, olha, como é que faz para travar o preço do boi? Vai entrar agora, está muito caro. Vamos pegar a participação de alta no milho. Olha aí, é um jeito de... Porque no fundo você administra dinheiro, então daqui a pouco uma palhinha da entrevista que nós fizemos essa manhã com o Tércio Teles, já a entrevista do Tércio vai subir nos nossos canais, muito interessante você olhar e prestar atenção no que esse consultor experiente da pecuária está nos dizendo. Tércio Teles conosco. Dito isso, vamos focar na soja que está subindo, não para de subir, é a consequência da guerra. Vamos perguntar para Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Serginho, Davi. Serginho, Curitiba amanheceu 12 graus, agora está 17, não para de chover desde ontem. Chuva leve, chuva mansa, chuva bonita aí fora. Chuva plantadeira, Sérgio Braga. E aí, aqui em São Paulo, Serginho? Não, o tempo está bem encoberto aqui, tem aquela névoa, né, o céu encoberto. Choveu um pouquinho ontem, mas aquela coisa rápida, né? Garoa forte, na verdade, em alguns pontos isolados, depois parou. Agora o tempo segue bem seco e quente. Final da tarde de ontem peguei uma chuvinha lá em Campinas, aqui no Mato Dentro não choveu um pingo. Dizem que antigamente aqui essa região conhecida como Lagoa Seca. O que significa isso? Hein, Vlamir? Muito que bem. Lagoa Seca, João, antigamente eles davam o nome de Lagoa Seca quando a chuva ela passava pelos lados, chovia em tudo que é lado e aquele bolsão ele ficava meio sem chuvas. Normalmente era assim que falavam Lagoa Seca.
Fora isso, tem os prefeitos. Aqui nós temos um reservatório de água imenso, prontinho, e não inaugura. Por quê? Porque falta água, o cara não travou a reserva de água, lá o povo continua fazendo. Você acredita que Arthur Nogueira está fazendo economia de água? Já está. Mas vamos lá, vamos focar no que interessa para a gente nesse instante, para a maioria dos produtores rurais, que são os produtores de soja. Vamos focar a soja, Vlamir Brandalize. Só sobe? Continua subindo? Olha, Joãozinho, a questão é o seguinte, o pessoal está dando... Estou reclamando não, hein? Hã? Não estou reclamando não. Na realidade, o mercado internacional e alguns líderes internacionais estão dando ferramentas aí para o Trump, né, João? Ontem foi o premier alemão, né? Acabou criticando o Trump e o Trump tem a faca e o queijo na mão, né? E a Alemanha depende muito ali do Estreito de Hormuz também, né? Por causa de petróleo, por causa de gás. E a energia subindo muito na Alemanha, a Alemanha com um crescimento complicadíssimo, passando por a pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial. E eles vêm cutucar a onça com a vara curta, né, João? E a guerra, quanto mais tempo durar para o Trump, mais ele vai penalizar hoje a Europa e a Ásia, principalmente a China, né? Então, ele tem argumentos, né? Então, essa situação, nesse momento, até uma parte da mídia internacional aponta que os Estados Unidos perdeu a guerra. Na realidade, as empresas do ramo de energia, petróleo dos Estados Unidos estão nadando de braçada, né, João? Então, isso é importante, né? A questão é que subiu o preço dos combustíveis, mas os Estados Unidos, como o maior produtor de petróleo do mundo, também está ganhando dinheiro com isso, né? Então, o dinheiro está circulando nos Estados Unidos também. E o Trump está aproveitando para pisar nos calos aí da França, que é um país que depende do Estreito de Hormuz, da Alemanha, que são países que foram meio contrários. A própria Espanha também, né, que acabou não sendo parceiro dos Estados Unidos para não permitir que os aviões pousassem aí, os aviões americanos pousassem em territórios espanhóis, ou seja, eles estão dando ferramentas para o Trump aí espremer eles. E as economias da Europa estão numa situação complicada, né, João? Então, isso é ferramenta para o mercado das commodities em geral, né? Dá para ver que o Sérgio mostrou aí, com exceção do algodão, que já está batendo a porta dos 80 centavos. Se a gente voltar uns 2, 3 meses atrás, eu comentava, né? Algodão, o preço bom dele é de 75, 80 centavos. Ali, está na beirada. Então, o que é as posições? Você gosta de falar muito de proteção hedge. Algodão a 80 centavos é proteção futura para o produtor brasileiro de algodão, que o Brasil é o maior exportador mundial, pegar a posição, garantir que depois que acalmar a guerra, a tendência é o petróleo voltar para casa dos $80. E é possível que o algodão volte para 65, 68. Então, vê como é que um está ligado, que o algodão é muito ligado ao petróleo, né? Por causa que o algodão ele compete com fibras sintéticas. Então, isso é importante a gente olhar. No caso da soja, é o óleo de soja que pega carona. Hoje, novamente, o óleo de soja subindo mais de 1,5%, e ele trazendo ferramenta e apoio para a soja, que voltou a beliscar aí, está tentando beliscar os $12, mas vê que ela vai ali no 12 e não consegue furar e ficar, porque tem onda de movimento técnico de venda, porque a safra americana segue em plantio, com plantio acelerado, grande chance de plantar mais do que é previsto, e automaticamente isso acaba limitando um pouco, né? Porque você faz um volume maior de soja, acaba tendo uma sobra um pouco maior de farelo, né? E o farelo, ele teve uma evolução nas últimas semanas, mas ele também começou a chegar num limite. No momento, outro fator positivo aí para a soja é o próprio trigo, né? O trigo não para de subir, esse sim é o que mais subiu, né? Dá para ver que trigo 2027, todo ele acima de $7 o bushel, e o trigo que até poucos dias atrás, o maio estava $6, 6,10, hoje já passando a marca de 6,50, e os meses lá de 2027, todos eles acima de $7, 7,10, 7,15, posições muito interessantes. Então, esse é um fator que ajuda a soja. Mas passando diretamente para a soja, para fechar a soja aí, João, Chicago, o que nós estamos chegando novamente? Se o Davi colocar a tabela aí da soja de Chicago, a gente vai ver que ele conseguiu alavancar aí os suportes
mas ele continua ali de 11,60, 11,70 a 12 dólares. Então, ao setembro, 11,60. O que a gente tem de interessante nesse momento, João? Não está aparecendo na tela, mas a posição maio-julho 27, ela já está acima de 11,80. Então, acima de 11,80 é aquela posição do produtor de pegar o RED e garantir esse futuro, que 11,80 é uma boa posição. Lembrando que quando a guerra passar, existe uma pressão normal de liquidação de commodities. Quando a safra americana vier, também é um fator. E se não tiver acordo China e Estados Unidos agora no meio de maio, é mais um fator. Então, nós voltamos a olhar cavalinho encilhado no maio e julho 27, também para a soja, João, porque ele está acima de 11,80. Uma 11,80 é uma boa posição para o produtor se garantir para o ano que vem também. Baita recomendação. Ok, agora eu vou chamar o Sérgio para ele contextualizar os preços da soja, incluindo a B3, né, Sérgio? É exatamente isso. Todas as posições, portanto, na Bolsa de Chicago tem o delay, mas aí é em tempo real, vencimento mais curto que aparece na tela, mostra a alta de 0,56% a 11 dólares 95 mais 50. Agora na tela, em tempo, com um delayzinho ali, um atrasozinho, mas todas as posições consolidadas em alta nesse momento, maio, 11,77,75, julho, 11,94,50, agosto, 11,88, soja para setembro, 11,65 e 25. Na B3, base Porto de Paranaguá, maio, saca em dólares, 25 dólares e 97, alta de 0,39%. Pois é, daqui a pouco eu vou até repetir a chamada, né? Que nós vamos falar com o Tércio Teles, mostrar um trecho da entrevista que nós fizemos com esse consultor de pecuária. Lembrando, hein, se você que está preocupado, pecuarista, com a queda do preço, veja a alternativa de pegar uma alta de milho na B3. Ouça, já a gente até vai falar com o Vladimir também sobre isso. Mas antes eu quero repetir, Davi, põe aí a manchete da Invest, dizendo que os preços do petróleo estão puxando os preços dos fertilizantes, que estão puxando a inflação, estão puxando os preços em alta das commodities. Já mostramos, commodities agrícolas disparam ao maior nível em 2 anos com o fechamento de Hormuz. E aí, como é que você vê, Vladimir? Pega esse que você falou agora, pega maio 27 a 11,80 contra a baixa, é isso? Porque será que sobe mais? Como é que faz? Para subir mais, a questão, João, para subir mais, ele precisa de fatores novos. Porque com relação à guerra, ele já absorveu, né? A não ser que essa guerra venha uma tragédia pela frente, né? E o petróleo vai a 120, 130 dólares. Que é difícil, né? Dele conseguir saltar para esses volumes. Hoje também nós temos que alertar que o mercado está em alta um pouco, porque hoje é uma super quarta, né? Hoje tem definição de juros americano, definição de juros brasileiro, definição de juros lá no Japão. Então, hoje é uma super quarta. Então, o mercado também se protege no lado de cima, nessas commodities em geral. E a guerra, certamente, mais cedo, mais tarde, João, que nem o Trump está usando o argumento que ele está estrangulando o Irã até que o Irã chegue a aceitar aí essa proposta, principalmente que é a questão do urânio lá, para os americanos pegarem esse urânio e tirarem o risco dos iranianos criarem uma bomba nuclear. Então, o foco é esse, não é nem petróleo, não é outras questões específicas, né, João? Então, é provável que mais cedo, mais tarde, essa guerra vai chegar a um momento que nem você citou. O Irã já não tem onde colocar o petróleo, a sua capacidade de armazenagem está tomada e automaticamente mais cedo, mais tarde, ele vai ter que começar a liberar, porque nesse momento tem alguns navios fluindo por ali. Mas os indicativos no Estreito do Hormuz aí pela manhã era de 6 a 7 navios, sendo que o normal seriam 100 a 120 navios por dia. Então, não está nem com 5% da capacidade e automaticamente isso está fazendo esse petróleo subir, porque existe uma necessidade grande de petróleo na Europa, na Ásia, China, mesmo que os chineses estejam comprando um pouco mais forte agora também na Rússia. E temos que apontar que esse petróleo em alta é interessante para a Rússia também, né, João? Que os russos também estão nadando de braçada e ganhando dinheiro com petróleo. Sim. Então, tem interessados em ganhar dinheiro aí com o petróleo. Por isso que essa guerra, para o produtor brasileiro, fica o alerta que muitos acreditam que vai ter
uma derrocada dos insumos, já já os insumos caem, pode ser que não caiam tão rápido e demorem, em função de que tem muita pressão que vai vir da guerra e vai demorar para ele descer descer do elevador. Quando descer, ele vai descer pela escada. Por isso que a gente comentou, o principal fator é 2027, acima de 11,80, a posição de maio, julho, já é cavalinho encilhado, porque é uma boa posição para fazer fechamento lá em Chicago, João. Que bela dica, né? Eu queria ter soja, cara, e ter um parceiro como o Vlamir Brandalize me orientando. Ó, 11,80, maio, pega, né? Faça um contrato contra baixa. Ah, sim, você é produtor de soja, vai carregar, a gente sempre diz isso, vai carregar, o carrego come você pela perna, hein? Pode carregar, né? Mas faça um contrato de baixa também, né? Senão você entra em RJ. Ô, Vlamir, vamos olhar o preço interno, porque o Joaquim Pinheiro, nosso amigo, está sempre lembrando aqui, ó, amanhã, dia 30, tem os vencimentos dos contratos. Vai chegar a conta, né? Como é que é? Meu Deus, fugiu aqui da minha memória os boletos, a história dos boletos. Seja um boleto, eles sempre vencem. Vão vencer amanhã. Na realidade, os que sempre vencem são os boletos, né? O restante Eles nem sempre sempre vence, né? Os Os boletos sempre impostos. vencem. Amanhã é o dia tradicional, né? A 30 de abril é tradicional dia de vencimento de dívida, de custeio, de banco, né? Revendas, cooperativas, barter. Amanhã é o dia do movimento, né? Então, é isso. E o produtor, nesses últimos dias, reclamou que o mercado de Porto melhorou. Hoje o Porto está pagando R$ 1 melhor que ontem, está melhor, mas não está mostrando muita mudança nos balcões. Porque agora ainda está tendo uma corrida de venda do pessoal vender na hora ali para fazer caixa e pagar essas contas finais. E cooperativa, revenda, o produtor também está fechando a posição para fechar suas contas de final de abril, né, João? Então, não temos visto muita mudança no balcão, ao produtor que faz balcão, mas nos portos o mercado levemente melhorado novamente hoje. E hoje tem chance aí, uma posição que está dentro do melhor momento do ano praticamente, ou muito perto, né? R$ 139 na posição de setembro, no Porto de Paranaguá, por exemplo, base 139,5, 140 no outubro. Ou seja, os melhores momentos do ano nas posições de Porto foram ao redor de 139, R$ 140. E hoje, em função de Chicago, aí está em alta, em função do dólar está em alta, prêmios firmes ainda, né? Prêmios positivos. Nós estamos muito perto do melhor momento do ano nos portos. Mas nos balcões aí, se a gente pegar o balcão gaúcho hoje, João, o balcão gaúcho está no menor nível do ano. Então, está no final da colheita gaúcha e balcão gaúcho no pior momento do ano para o produtor. Ali nas missões, R$ 114. Há um mês atrás era 118, 120, e veio descendo quando chegou no pico da colheita e na boca da dívida. Mercado hoje 114 das missões. Pois é, tá bom nos portos para exportação, para as cooperativas, mas o bolso do produtor em casa, hein? Flamengo, vamos passar a régua, então, nessa angústia? É uma angústia, né, cara? A gente está vendo o preço lá em cima no papel, está uma beleza, aqui dentro de casa está um sufoco. Então vamos passar a régua, colocando no prisma aí a manchete do Notícias Agrícolas sobre custos. Olha a manchete que a Lucro Rural está falando lá no Notícias Agrícolas. Brasil paga 569 milhões a mais de diesel desde o início dos conflitos. O Brasil paga, não, é o produtor brasileiro que paga. Parece que é o país que pagou. O país, sim, pagou, eu paguei, o Vlamir pagou, o Davi pagou, mas o produtor essencialmente que usa diesel, ao total, 569 milhões a mais, Vlamir Brandalize. Passa a régua. João, nós estamos com 2 meses de guerra, né? E o petróleo saltou, né? E o diesel saiu de 5,50, vamos arredondar, para 7,50. Em muitos lugares está acima de 8, R$ 2 a mais. Então, se a gente só fizer essa posição, o consumo de diesel no Brasil é de 5 bilhões de litros por dia. Por mês, aliás. 5 bilhões por mês. 2 meses, 10 bilhões de litros foram consumidos no período da guerra. Se você pegar R$ 2 a mais, são 20 bilhões de reais a mais do que vinha antes da guerra. Então, esse número, 569 milhões, pode ser meio tímido até, João. Tímido.
Tá bom. Tímido. Ok, Vladimir, vamos passar. Quer falar mais alguma coisa de soja? Porque o pessoal está me informando que está chovendo bem no Paraguai. Cadê? Chuva também no Acre. Frio chegando no Acre. Frio chegando no Acre, na floresta amazônica. Coitadinho. Será daquela friaca. Na realidade, João, nós estamos aí na véspera do dia do vencimento das dívidas dos produtores. E, novamente, a gente alerta, não deixar o ano que vem, pensar já no ano que vem. Hoje já não dá para fazer mais nada, né? Mas no ano que vem, não deixar para vender nas últimas 2 semanas de véspera de vencimento de dívida. Se preparar antes, João. Só esse alerta na véspera do vencimento da maioria das dívidas dos produtores brasileiros, que é amanhã. Um dia, quem sabe. O Ricardo Osh está informando, muita chuva em São Alberto, no Paraguai. Ok, vamos passar para o milho, e também daqui a pouco nós vamos falar sobre essa alternativa de segurar a pecuária, o preço do segurar a arroba com milho, com o Tércio Teles. Então, preços do milho, Sérgio Braga, com oferecimento da Ropavel. Sérgio? Chicago com negociações mistas, exceto o vencimento mais curto, maio, que segue do lado negativo, demais posições em alta. Maio, $4,65, queda de 0,25%. Julho, 4,7625, sobe 3 quartos, 0,75. Setembro, 4,8150, 1 de alta. Dezembro, 4,9650, 0,75 de alta. Na B3, milho base Campinas, na mesma condição. O milho vencimento mais curto, maio, R$ 68,17, cai 0,06%. Julho sobe ligeiramente, bem próximo da estabilidade, 0,03% de alta, R$ 69,82. Setembro, R$ 72,00 mais 5,015 de alta. Janeiro, R$ 75,11, 0,41% de alta. Milho, portanto, nas posições mais longas, sobe na Bolsa de Chicago, julho em diante em alta, maio, tanto Chicago quanto na B3 em queda. Eu vou fazer aquela colocação que parece aquele disco enferrujado, sempre no mesmo ponto, porque nós temos que vigiar. Vladimir Brandalize, esse janeiro vai a 80, está 75,11. Sim, esses dias estava 72, João, já passou de 75, ontem estava 74 e pouco, né? A questão é o seguinte, João, quando o mercado sentir aí que a safrinha não vai ser aquela grande safrinha do ano passado, ele tem tudo para corrigir esses valores. No momento, o mercado não quer carregar estoque, então o comprador está tímido, está muito tímido no mercado, levando a mão para a boca, mas nós vamos passar por um ano bastante apertado, né, João? E lembrando que o pessoal comentando do Paraguai que a chuva chegaram, mas a chuva chegou tarde ali, boa parte do milho que implantou milho safrinha perdeu bastante já. E a área de milho desse ano do Paraguai é muito pequena, uma das menores em uma década de milho safrinha lá no Paraguai, que é um fornecedor de milho para o Paraná, parte do Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e automaticamente não vai ter muito milho de lá, porque eles vão dobrar a capacidade de consumo por causa do etanol. Então sai Paraguai e não vê pouca oferta de milho paraguai para o mercado brasileiro. Safrinha teve a chuva, está chovendo no Paraná, a condição melhorou, mas ela melhorou a condição para as lavouras que são as tardias. Quem plantou fora da janela está muito contente, João. A safra recebendo essa chuva é muito boa, só que vai ter que chover bem até o final de maio e não pode ter geada em junho. Então, essa é a condição da lavoura que está numa boa condição hoje. Você pega lá Minas Gerais e Goiás, as chuvas são pancadas isoladas, não está chovendo regular, está com perdas. Pega para São Paulo, também tem chuvas irregulares, não choveu bem para todo mundo. Quem está bem é a safra do Mato Grosso, que dentro de 30 dias começam as primeiras colheitas. O restante do Brasil está com uma safra irregular. É isso que. E a B3 ela está vindo tímida, crescendo timidamente, olhando o dólar, olhando a exportação, esquecendo de olhar o mercado interno que vai bater recorde de consumo, né, João? Recorde de consumo e disparando, né, o setor de etanol, o setor da ração. Então, tem fôlego para subir, tem ambiente para isso.
e ainda é mercado do consumidor, se proteger contra a alta, no caso do consumidor. Produtor, não acredito que ele precise se proteger contra a baixa nesse momento, porque a tendência continua sendo de alta. Já lá em Chicago, o mercado de Chicago abriu uma janela, João, que não está aparecendo na tela. Ele está em leve alta, aí, apoiado pelo trigo e o petróleo, né? Mas hoje tem o cavalinho encilhado lá no julho 27. Julho 27 chegou a $5 e 22 centavos no milho. Cavalinho encilhado para julho do ano que vem, que é a nova safrinha brasileira. Ó, o milho disponível agora, Chicago, o spot maio, ele está no 4,65, né? 4,60. Aí está 5,22, bateu aí no melhor momento no julho 27, agora está 5,20. É aquele momento de cavalinho encilhado para o futuro, que daí aquele contrato longo, ele não é caro, né, para a gente se posicionar e fazer uma trava contra a baixa, João. Então, produtor tem que olhar para frente, né? Não adianta olhar no pé, no dia, e esquecer de olhar lá no ano que vem, porque o produtor vai continuar plantando, o pessoal vai fazer safrinha, vai fazer... O que a gente vê é que a primeira safra de milho, verão, está bastante desestimulado. O pessoal está desanimado para plantar a primeira safra, porque disparou a ureia, praticamente dobrou de valor, o custo de produção está alto, e o mercado de balcão do milho não muda nada, não tem mudado nada, e o produtor está desanimado. Eu estou conversando com muita gente e pouca gente interessada em plantio da primeira safra de milho. E aí isso é sinal, vai plantar mais soja, por isso que a soja 2027... julho acima de 11,80, maio acima de 11,80, posição para também cavalinho encilhado para se proteger contra a queda. Eu vou repetir o que eu disse, gostaria de produzir soja ou milho, grãos, enfim, né, só para dizer essa parte do agro, e ter um amigo, um consultor gratuito aqui de vocês, do tamanho, do porte e da experiência do Vlamir Brandalize. A dica de hoje, gente, vale milhão, hein? Mas tudo bem, vamos lá, a gente está aqui para isso mesmo. Em compensação, o Wilson Ribeiro, lá do sul de Goiás, dizendo que lá a seca continua forte, sem sinal de chuvas, e a safrinha lá está ruim. Vlamir, deixa eu fazer uma perguntinha fora. As posições de alta ou baixa, tanto fala na Bolsa, compensam as quebras que você tem no físico, no geral? Normalmente, o produtor que é atingido por quebra de safra, geralmente a Bolsa ela não consegue garantir para ele, João. A Bolsa ela é muito interessante quando o produtor colhe produtividade normal ou produtividade alta, porque daí se ele proteger contra a queda, ele está garantido. Pega uma posição alta. A única maneira dele se proteger quando ele tem quebra de safra é se proteger e apostar que o mercado vai subir. Aí sim, se ele comprar um contrato barato, talvez compense parte do que ele está perdendo da produtividade. Nesse caso, sim. Ou seja, perdeu produtividade, está com safra ruim, apostar no mercado alto, fazer uma opção para alta, né? Então o mercado sobe e se consegue compensar e ganhar um pouco da bolsa e compensar um pouco do físico se perdeu, né? O volume de grão que perdeu. Falou o professor de MBA do agro, Vlamir Brandalize. Pessoal, ó, quanto custa? Porque tudo é muito bacana, mas precisa saber quanto custa a operação, que é à vista, né? Na B3, em Chicago, tudo à vista. Então você precisa saber quanto custa para ver se tem margem. Olha aí o telefone da gestão TID para você ligar e perguntar para o Fernando Sofiati. Ô, Fernando, calcula para mim, eu estou pensando em fazer aí o janeiro do milho, bababá. Quanto custa esse contrato de alta aí? Ó, eu queria vender Chicago, vender a soja. Quanto custa? Para saber, né? Então, saiba lá na gestão 3D, 1997110-8610. 1997110-8610, é de grátis. Ó, hoje eu fiz, então, como eu disse, uma entrevista, viu, Vlamir, com o consultor de pecuária Tércio Teles, 4 gerações. O bisavô dele fazia boi imprudente. E ele sabe pouco, então, né? Não sabe nada. Nunca viu boi e tal, essas coisas. Aí eu falei, Tércio, o preço do boi está caindo, rapaz, como é que faz, né? O preço do boi chegou a 372, hoje está 356, isso na B3, e está caindo. Tem o boi aí para mostrar, Davi? Pode mostrar. Mas o físico está tentando segurar no 363, mas é claro que o físico não vai resistir aos contratos que os frigoríficos estão botando para vender, porque é a questão de China, de Rússia, é toda uma questão internacional. Então, a tendência do boi, daqui a pouco o Sérgio Braga vai falar sobre isso. Está caindo.
Aí eu perguntei para o Tércio, como é que a gente faz isso? Ele falou, compra um contrato de alta de milho. Veja aí o trechinho da nossa entrevista. Para isso, né, existem as operações de bolsa que conseguem aliviar ou deter as quedas. Né? Por exemplo, trabalhar com travas de preço contra baixas, puts, seria uma solução. Mas nós sabemos que quando o preço já é conhecido, ou seja, já está dentro do dinheiro, o custo dessa operação é muito cara, inviabilizando, portanto, essa alternativa de salvação para os pecuaristas nesse instante. Aí eu pergunto a você, que é um especialista, existem alternativas fora da própria pecuária, mas dentro da B3, como uma possível trava para compensar a queda do boi, Tércio? Ô, João, nós temos que analisar sempre o conjunto, né? Nós temos diferentes opções e, nesse momento de baixa do boi na B3, nós precisamos de diversificar. Então, nós podemos olhar por lado, entendeu? Analisando todas as possibilidades que existem, tanto derivativos como não derivativos, e tomar uma posição numa equivalência, tá certo? Por quê? Porque nós já estamos numa condição para o boi que não é boa. Então, não vamos ficar no risco, vamos amenizar esse risco, tá certo? Então, vamos partir por uma outra opção. Viu, Vlamir? A gente vai fazer uma relação de troca, porque tem a relação de troca física, né? Boi e milho, mas vamos fazer uma relação não é troca, né? Mas é pegar posições paralelas. Estamos falando do milho. Na próxima entrevista com o Tércio, nós vamos falar sobre o preço do lastrear o bezerro com milho, B3, né? Depois vamos fazer com soja, depois vamos fazer com petróleo. Cara, o mundo está rodando. A sua única função, né, Vlamir? É você assegurar o melhor preço para você, né? Em dólar, de preferência. Exatamente, João. E tem uma relação boa do boi com o milho, porque muito do boi confinado brasileiro, o acabamento do boi, ele é vinculado, é feito com milho, né, João? Então, geralmente o produtor, o confinador, ele se protege também na posição de milho para ele garantir. Se o milho disparar no físico, ele está ali com o contrato na mão, ele acaba fazendo um confinamento ainda bastante competitivo, né? Muito bem, daqui a pouco o Sérgio Braga vem com a pecuária, o pessoal do CPEA, mas eu só posso completar, para dar um tchau para o Vlamir, para ele passar a régua, dar a sua mensagem final, dizendo: tempo e dinheiro, informação de valor. E que valor, hein? Fala, Vlamir, tchau. Tempo e dinheiro. João Batista, amanhã nós vamos estar lá em Diamantino com o nosso amigo Altemar Clolin, Sindicato Rural Diamantino. Vamos bater um papo com o povo lá. Amanhã nós vamos falar diretamente do Mato Grosso, Joãozinho. E amanhã é véspera de feriadão, hein? Muito bem. E olha aqui, pessoal, sempre aqui a gente, nessa batida, o lembrete do João Batista para vocês. Entrem no Clube do Tempo e Dinheiro. O Tércio Teles está lá dentro já, na pecuária. Tem clima, tem política, tem sustentabilidade, tem soja, tem arroz, tem café, tem boi. Entrem lá no clube, veja a minha mensagem. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na Bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, Venda e Compre na Hora Certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. B3 recua em todas as posições, pressão lá na B3 no boi gordo, abril a 355,95 por arroba, maio 342,50, junho 332,90, julho 334,50. Boi gordo, mercado futuro cai e o mercado físico. Quem traz informações direto de bebedouro, Isabela Camargo. Olá, Isabela.
Olá a todos. Bom, no mercado físico do boi gordo, seguimos com o cenário de preços andando de lado, resultado da queda de braço entre o pecuarista e o frigorífico, e isso vem resultando em baixo volume de negócios nesse início de semana. A expectativa é de que a gente tenha um aumento de negócios entre hoje e amanhã. A entrada do próximo mês, ela deve trazer mais apetite de negócios por parte principalmente daqueles frigoríficos com escalas mais apertadas. No atacado, a oferta segue ajustada de carne bovina e vem limitando a oferta de preços menores, apesar da gente observar uma lentidão também nos negócios no atacado. Então, quando a gente considera o preço médio de abril para a Praça de São Paulo, o dianteiro apresenta uma valorização de 5,4% em relação ao mês anterior e de 10,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já para o frango congelado, o cenário é semelhante. Apesar da demanda patinando nos últimos dias, a acabar dando espaço para a oferta de preços menores, a menor oferta da proteína colaborou para a alta nos preços desde o início do mês. Mas apesar dessa valorização, a carne bovina ela vem apresentando uma alta superior frente ao frango, e isso vem resultando então em perda da competitividade da carne bovina em relação a essa proteína. Então a quantidade de frango possível comprar com 1 quilo de dianteiro é 1,3% maior em relação a março e de 31,8% maior na comparação com o mesmo período de 2025. Então, a carne bovina segue perdendo competitividade frente a essa proteína. Bom, então, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima! Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Apoio da LS Tractor, apuração do CPEA, leite captado em fevereiro no Paraná, R$ 21,16, aliás, R$ 2,16, mais 60 o litro. Ovo branco na Grande Belo Horizonte, R$ 145,93. Batata padrão Ágata, especial, saco de 25 quilos, R$ 100 no sul de Minas Gerais. Tomate, salada longa vida 2A, na região Sumaré, aqui no interior de São Paulo, a caixa aberta R$ 124,29. Tem a maçã Gala, embalada, graúda, categoria 1 em Vacaria, R$ 107,25 a caixa de 18 quilos. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Negociações consolidando queda para o café robusta na Bolsa de Londres nesta quarta-feira, 1,2%. Futuro julho a 3.447 dólares por tonelada. Na Bolsa de Nova York, café arábica tem negociações mistas, buscando uma direção. Nesse momento, julho segue a 290,70, estável. Setembro, 280,40, 0,07 de queda. Dezembro, 272,85 estável. O março, 270,25, 0,06% de alta. E na B3, sacas em dólares para o café. Nesse momento, queda de 0,84, maio, 383 dólares por saca. A previsão do tempo vai desta quinta-feira, dia 30, até a próxima quarta-feira, dia 6 de maio. Nesta quinta-feira, portanto, a chuva continua intensa na região norte do Brasil, não dá trégua. Na região nordeste também chuvas volumosas, e a frente fria que atuava e levava chuvas para o sul do Brasil segue agora concentrada no litoral do estado de Santa Catarina, Paraná, até mesmo no estado de São Paulo, com chuvas rápidas, até mesmo moderadas no estado, na região do estado de São Paulo, e também na região do estado do Paraná e também Santa Catarina. Demais regiões, parte do estado de Minas Gerais, também o tempo seco. Goiás, tempo muito seco, e o Distrito Federal também na mesma condição.
condição. Chuvas, portanto, na região costeira do norte do país e também do Nordeste. A partir do dia 1º, portanto, feriado desta sexta-feira, a frente fria avança, se afasta para alto mar e deixa o tempo um pouco mais firme, pelo menos no estado de São Paulo, até mesmo no estado de Santa Catarina, no Paraná, mas uma nova frente fria se aproxima e estaciona sobre o sul do Rio Grande do Sul, levando muitas chuvas para a região. Região centro-norte continua com condições de clima seco, temperaturas elevadas, Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso, estado de Goiás seco, Tocantins, também parte do estado do Maranhão, ali com algumas regiões do Nordeste com a chuva concentrada na faixa litorânea. Norte do Brasil, pancadas tradicionais para esse período. No dia 2, portanto, próximo sábado, as condições de chuva ainda na região norte, pancadas fortes também sendo esperadas, registradas no sul do Brasil, para os 3 estados, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte também do estado do Paraná, parte ali do estado de Mato Grosso do Sul, pelo menos a região ali bem próxima do estado da divisa, da fronteira, na verdade, com o Paraguai, onde tem muitas chuvas nesse momento, nesse corredor de umidade. A faixa litorânea do Nordeste com tempo seco, Costa Norte também com muita chuva na região, Nordeste segue com chuva, norte do Brasil também com chuvas volumosas. Brasil Central com chuvas esparsas e tempo mais seco. A partir do dia 3, domingo, a frente fria vai avançando em direção ao estado do Paraná, Santa Catarina, Paraná, também segue ali no litoral de São Paulo, parte do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Goiás, também parte do estado de Mato Grosso do Sul, Bahia, além de outras capitais ali do Nordeste, segue com o tempo mais seco e firme nesse período. Chuvas concentradas e volumosas na região norte do Brasil. A partir do dia 4, segunda-feira, a semana começa com a chuva concentrada também no norte, dá uma trégua no Rio Grande do Sul, se espalha um pouco em algumas regiões do estado de Santa Catarina, também no estado do Paraná, pega a parte do estado de São Paulo, com chuvas rápidas, e na faixa litorânea do Sudeste como um todo. A região central do Brasil ainda continua com tempo seco e não há previsão de chuvas para o estado de Goiás, Distrito Federal e também Mato Grosso do Sul nesse período. A partir do dia 5, próxima terça-feira, chuvas ainda na região sudeste, na faixa litorânea, o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, a faixa da Bahia, litoral da Bahia, de todo o Nordeste com chuvas, e ali sem chuvas dessa vez, com tempo mais firme, mais com temperaturas baixas, queda na temperatura no Rio Grande do Sul, também estado de Santa Catarina, parte do estado do Paraná. Olha só, o Paraguai que vinha recebendo chuvas, cessam essas chuvas. Mato Grosso do Sul, parte também do estado de Mato Grosso. O Brasil central ali, praticamente com tempo mais firme a partir do dia 5. E, por fim, dia 6, essa previsão de que o tempo comece a voltar a ter instabilidades na região do estado de São Paulo, na faixa litorânea, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Demais regiões com tempo firme no sul do Brasil, Nordeste com chuvas concentradas na faixa do litoral, Norte do Brasil com chuvas intensas e volumosas nesse período. Vamos à previsão do tempo direto da Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao nosso tempo. Nós temos o quê? Para os próximos 5 dias, de hoje até domingo, volumes bons de chuva aqui na região amazônica. Ó. Aí, à medida que a gente vai descendo, começa aquele vazio normal dessa época do ano. Isso aqui vai se expandindo à medida que a gente avança em direção ao inverno. Começa a preocupar a ausência de chuva em toda essa área aqui do milho safrinha, também pega as outras regiões aqui, toda essa área central do país, praticamente nada de chuva nos próximos 5 dias. Litoral do Sudeste, alguma coisinha, mais aqui no Rio, São Paulo principalmente, e no sul do Brasil tem chuva. Tu vê que tem volumes bons de chuva. Aqui no Rio Grande do Sul é principalmente na sexta e sábado, Paraná tem hoje e depois no domingo. E no Santa Catarina mais entre sexta e sábado, principalmente o sábado. De qualquer maneira a chuva está voltando. Nós estamos entrando no padrão de El Niño aqui no sul do Brasil, que é chuva frequente.
Quando chega aqui, ó, do dia 29 ao dia 13, temos boa chuva em toda a região norte, pegando aqui também o Maranhão, Piauí, o Ceará, Elefantinho, Paraíba. Tu vê que grande parte do Nordeste tem um bom volume de chuva. O centro do Brasil continua com pouca chuva, aqui é de 0 a 2, 2 a 10, 10 a 20. Tu vê que grande parte da área onde tem milho, a chuva fica bem escassa. Pode ser um problema. Para muitas áreas aí, pode ter já problema de perda de produtividade ou até perdas mesmo, que são 15 dias com muito pouca chuva. Vamos torcer para que esteja errado ou que pelo menos dê o que está indicando, já ajudaria. A chuva sim pega o centro, sul e oeste do Mato Grosso do Sul, noroeste e oeste do Mato Grosso. Aqui está numa situação melhor para o milho, aqui na área centro-sul de São Paulo também, Rio e Espírito Santo também com chuva, pegando a área do Serrana do Rio e norte do Rio, e o litoral do Nordeste também com boa chuva. No sul a chuva aumenta. Semana que vem vai ser uma semana mais instável. Você vê que tem boa chuva aqui no norte do Paraná. Para o milho safrinha aqui no sul a situação já ficou mais tranquila. E começa também a recuperar os mananciais de maneira geral. A chuva começa a ganhar corpo no sul, Paraguai e parte da Argentina e Uruguai também. Então aos pouquinhos vai aumentando. Na temperatura, vamos ter agora nos próximos 10 dias calor. Inclusive faz calor aqui em partes do norte e leste do Mato Grosso, do sul, centro-norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso. Vai ter vários locais aqui dentro dessa área com máximas de 33 a 38 graus de temperatura, principalmente entre domingo, segunda, terça e quarta-feira. Aqui no sul, estamos com frio, de novo tem temperatura negativa aqui no Rio Grande do Sul, região de Soledade, tem geada, Santa Catarina esquentou, vai esfriar aqui no sul no domingo para segunda, com alguma geada entre domingo e segunda-feira, depois esquenta e depois esfria bem. Ele está colocando aqui ó, um frio forte no comecinho, depois do dia 8. Ó. Entre 7 e 13, tem uma grande massa de ar frio que vai chegar aqui no país, trazendo uma queda bem acentuada da temperatura. Tudo isso aí a gente vai vamos assim, informando vocês, atualizando à medida que for avançando. Então, de imediato a chuva está voltando aqui ao sul e depois vai ter problemas de pouca chuva na área do milho safrinha mais ao norte. E calor agora e depois um frio forte no final da próxima semana. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Bom, e a todos, como sempre, façam parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 19998132915. Na renovação ou na assinatura anual do Clube do Tempo e Dinheiro, você tem um pacote aí, 3 cursos. Você já sabe, o curso de Introdução aos Mercados Commodities com Maurício Berinello, Venda e Compra na Hora Certa com Vitor Caso e o economista Adolfo Saxida, Princípios de Economia, Desafios da Inteligência Artificial. Assine o Clube do T&D. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Continuem conosco, várias informações, entrevistas para quem faz parte do clube. Amanhã, 13 horas, horário de Brasília, véspera de feriado, a gente volta com outras informações do mercado. Até lá.